Glória a Deus, os teens aí vai subir. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos aqui porque senão eu não vou conseguir terminar a palavra. A não ser que a gente fique aqui até... Quem vai emendar o feriado aí amanhã? Ninguém. Eu ia, pastor, até você perguntar isso aí. Estou brincando. Curva sua cabeça, feche seus olhos, peça ao Senhor para que fale ao seu coração essa noite. Pai, mais uma vez eu entrego a minha vida em tuas mãos. Mais uma vez eu reconheço que sem ti eu não sou nada. Pai, que essa é a tua palavra, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem ministra. Então nessa noite que o Senhor possa falar através da tua palavra aos nossos corações, que possamos ser renovados e restaurados. Estabeleça mais uma vez a tua vontade, estabeleça mais uma vez o teu querer, que essa palavra entre dentro de nós e alinhe o nosso espírito ao teu querer, à tua vontade, alinha a nossa alma ao teu querer e à tua vontade, ao Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser renovados, restaurados, restabelecidos no teu querer, no teu agir. Jesus, nós te damos liberdade, anjos do Senhor, ministros do Senhor que aqui estão, tenha liberdade de passear no nosso meio. Espírito Santo, tenha liberdade em tocar nos nossos corações e nos envolver cada vez mais com a tua palavra. Cumpra essa noite o teu querer, cumpra essa noite a tua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava escrevendo essa palavra e até então o tema era 1 Reis, e eu pensando, e lá no finalzinho, lá depois que eu pensei, a chave já está com você, então vai esse mesmo. Mas enfim, vamos seguir aqui, 1 Reis 17, a partir do versículo 1, um texto conhecido, dentre muitos. Diz assim: ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Até aí, seguiremos mais à frente. Eu já ministrei algo sobre esse texto há um tempo atrás, e algumas coisas, talvez, se você estava aqui no dia, você vai se lembrar, mas o Senhor falou ao meu coração mais uma vez sobre esse texto, e ele narra o início do ministério do profeta Elias, e o início literalmente está destacando a providência divina de Deus em tempos de crise na vida de Elias. Deus pega Elias e envia ele a proclamar uma seca, castigando, digamos assim, literalmente, ou indo de frente contra a idolatria de Israel. Por isso que ele diz assim, mediante a minha palavra. Vou resumir rapidamente para que possamos entender. Não se trata dele ser super santo, ou de Deus muito menos dar aval ao que ele estava falando, aval ao que o profeta falou.
O contexto aqui se refere a uma sentença que foi imposta por Elias pela idolatria do povo. O rei Acabe, ele se casa com uma mulher não muito gente boa. Ele se casa com Jezabel. Jezabel, como esposa do rei Acabe, ela é conhecida na Bíblia por sua perversidade. A idolatria, a perseguição aos profetas de Deus. Ela é filha do rei de Tiro. E aqui começa um detalhe importantíssimo, que que Acabe, ele já anda fora da aliança, ou fora do que o Senhor ordenara. Em Israel, o Senhor falou claramente com a nação, com o povo, que todos deveriam casar com os homens, deveriam casar com as mulheres que fizessem parte do próprio povo, para não fazer aliança com outro povo, com outra realidade. Mas Acabe, ele rompe com isso, e ele casa com Jezabel. E Jezabel, ela introduz o culto ao deus Baal. Quem era esse deus Baal? Baal ali na época era o deus ele era o deus da fertilidade, que trazia chuvas, que eles viam ele como alguém que fazia chover, para que houvesse uma agricultura, uma colheita muito farta. Então ele era venerado dentre aquele povo, idolatrado por aquele povo, para garantir colheitas fartas. Então Jezabel, ela vem com um tempo de idolatria, literalmente querendo colocar-se como se a chuva quem mandasse fosse Baal. Ela trouxe isso, e o povo começou a acreditar nisso. Ela era filha de Etibaal, que era o rei de Tiro e Sidom. Então ela sela, Acabe casa com ela e sela uma aliança política. Não tem nada a ver com política no dia de hoje, tá? É a realidade do texto. Mas ele sela uma aliança política, trazendo a idolatria pagã para o reino de Israel. E eu quero tirar só um detalhe aqui, para mim e para você essa noite, nesse primeiro momento, que é sabe aquele sinal amarelo de todo tamanho, que quer dizer assim, atenção? É isso. Atenção, cuidado com quem você faz aliança. Nós precisamos ter cuidado com quem nós fazemos aliança, porque dependendo da aliança a qual nós fazemos, ela pode nos destruir espiritualmente. Mas enfim, nós não vamos ficar nisso para a gente ganhar tempo. O detalhe importante é que, independente da circunstância, Deus nos ama, amém? E Deus amava aquele povo, Deus ama aquele povo, e o que Deus faz? Deus envia socorro. A Bíblia diz assim, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas é contra todos os principados e potestades das regiões celestiais. Então todas as vezes que nós entendemos isso, nós precisamos entrar na palavra de Deus e entender que Ele é socorro bem presente. Então o povo estava agora idolatrando a Baal, e Elias vem com uma palavra de punição severa diante daquele povo. Então quando Elias diz assim, olha, mediante a minha palavra, preste atenção, Elias não foi para a guerra sozinho, mas ele coloca o Senhor, ele fala assim, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Então aqui, ele está literalmente dizendo, olha, não existe outro Deus, eu quero ver este Deus Baal ser mais forte que o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é quem determina, Ele é quem faz, a Ele está todo o poder.
Quando ele fala, quando ele determina, libera a sentença, libera a profecia sobre o povo, ele está literalmente indo contra a ação de idolatria daquele povo. E vamos lá, rapidamente imaginar aqui, ficar aí 3 meses sem chuva, ainda passa, 3, vamos dizer, e 6 meses, para nós aqui, nós ficarmos esse tempo, já chega um momento que você fala, nossa, que calor, que sol escaldante, e já começa a ficar assim, precisamos de chuva. Imagina no deserto, imagina o que acontecia ali no deserto. Agora entenda, no deserto, quando não chovia, à noite era tão frio que o orvalho caía sobre a terra e trazia um frescor. Aí Elias pega e fala assim: nem orvalho vai cair. Você imagina o calor escaldante que estava acontecendo ali no deserto? Já é quente, mas mediante essa palavra. Então, precisamos entender a seriedade a qual Elias falou ali. Ele finalizou, ele deu um checkmate em tudo que poderia trazer um certo frescor de água. Porém, entenda uma coisa, nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos guardados por Ele, amém? Você e eu, nós temos a certeza de que o Senhor cuida de nós. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. O que Elias estava fazendo era ali, olha gente, não troque Deus por nada, porque eu não estou trocando. Então o que ele está dizendo para mim e para você é literalmente isso também: não troque o Senhor por nada, não troque a presença de Jesus por nada. Logo que Elias libera essa profecia, o Senhor fala com ele. No versículo 3, ele fala diretamente a ele, falando: olha, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite. Agora entenda, o Senhor fala: vamos lá, Elias. Logo que ele libera essa profecia, o Senhor fala assim: Elias, vai para o riacho, e eu não só vou cuidar de você, mas eu vou esconder você. Eu vou esconder você, porque o Senhor já sabia de tudo que iria acontecer. A sentença liberada por ele dependia dele, agora a perseguição em cima dele seria extraordinária, ainda mais pesada. O que o Senhor fala: eu já providenciei um lugar para que você seja alimentado, sacie a sua sede e possa se esconder. O que eu e você precisamos entender é que existem momentos que o Senhor quer que nós ficamos escondidos. Esconder não é sinal de perca, não é sinal de fracasso. Tem vezes que o que nós carregamos é tão valioso, o que você carrega é tão valioso, que não é momento de estar em evidência. E é isso que está acontecendo com Elias. E o Senhor está dizendo: olha, esconda-se. O Senhor é um Deus de milagres. Um milagre extraordinário para acontecer, um milagre extraordinário que está através de você, depende de você. E às vezes nós queremos passar isso, queremos que as pessoas experimentam, mas existem momentos que o Senhor vai falar: esconda-se. Em um mundo onde nós vivemos na era digital, tudo o que acontece nós queremos divulgar, nós queremos postar, nós queremos mostrar. Consegui um emprego novo, até coisas simples. Olha, agora nós temos aí o carro elétrico. Algumas pessoas: olha, eu chamei um Uber e veio o carro elétrico, e posta. Estou falando de coisas bobas.
Mas nós estamos nessa era onde o povo quer postar tudo. E às vezes o Senhor está dizendo assim: olha, não é momento de fazer stories. Está vendo? Não é momento de postar nas redes sociais. Não é momento, é momento de nós nos escondermos nele. Quando Deus manda, não é sinônimo de fracasso. É Deus que está nos guardando. É Deus que está guardando a sua vida. É Deus que está nos guardando. Agora preste atenção, Elias libera uma sentença sobre Israel, que não iria ter água e nem orvalho. Não ia ter água. Porém, o Senhor já tinha preparado, reservado água para ele. Fala: Elias, você liberou essa sentença, você foi de confronto ao rei, você já foi de confronto à idolatria, mas para você eu já reservei um lugar especial. Prova que o Senhor, Ele trabalha com antecipação. Talvez você está orando, pedindo a Deus: Deus, eu preciso de um milagre. E o seu milagre já está reservado há muito tempo. Deus não é um Deus que age imediatista. Vou correr lá, Ele está precisando de mim. Não, não. Deus é um Deus que trabalha com antecipação. Ele fala assim: eu já dei ordem aos corvos. Deus não diz assim: eu darei, Elias, ordem aos corvos para ir, vai lá que eu vou dar. Não, darei fala de futuro. Ou talvez ele falasse assim: Elias, eu estou agora dando ordem aos corvos, fala de presente, fala eu vou dar agora. Não. Deus fala assim: eu já dei. Em outras palavras, se você não entendeu, o que o Senhor está dizendo é: eu já dei ordem ao seu favor. Já existe anjos designados para ir ao seu encontro. Já existe anjos, já existe uma palavra de vitória liberada sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não vou dar, eu já dei. O que o Senhor nos diz é literalmente: olha, você está preocupado muitas das vezes, você está preocupada muitas das vezes, o que eu vou fazer no dia de amanhã? Ei, o Senhor já deu ordem, a vitória já é sua. Olha o que diz em Apocalipse 13, no versículo 8: e o adorarão a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que está dizendo aqui nesse versículo? Vou traduzir para você entender. Antes que Adão pecasse, antes que houvesse jardim, antes que houvesse animais, antes da criação, já existia o Cordeiro, ele já estava designado. Deus não trabalha com urgência, vamos lá correndo agora. Não, Ele já tem um plano traçado de vitória para a minha vida e para a sua vida. Já existe uma liberação sobre nós. E no versículo 4, Deus fala com Elias: olha, você beberá do riacho, eu já dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Outra verdade que eu e você precisamos entender, que nós precisamos estar aonde Deus quer que estejamos. Se Elias tivesse falado assim: Deus, eu vou estar em outro lugar, os corvos iam mudar de rota? Não, porque o Senhor falou: vai lá. E quantas vezes o Senhor fala assim: vai lá, mas eu não vou. Deus leva Elias para o ribeiro e fala assim: Elias, vai lá, não é em qualquer lugar, é lá no ribeiro. E quantas vezes
Não, Deus, mas aqui eu não estou fazendo nada errado. Mas o Senhor quer você lá. O Senhor deseja que você obedeça. Não é em qualquer lugar. Existe um lugar preparado pelo Senhor para mim e para você. Agora entenda, Ribeiro fala de provisão e não destino. Isso aqui é muito sério. Ribeiro fala de provisão e não destino. Provisão é o que vem e está no meio do caminho. É só um tempo de passagem. É só um tempo onde o Senhor está provendo as coisas ali para você. É uma provisão. Destino é o lugar aonde você chega. Destino é o lugar aonde eu e você almejamos, aonde é o céu. Esse é o nosso destino. O que passa aqui por nós, as bênçãos que nós recebemos aqui na terra, é a provisão que Deus nos dá dia após dia, mas é passagem. O que você está querendo dizer, pastor? Não se acomodem na provisão. Cuidado para não se acomodar na provisão que Deus te deu. Meu xará, o Davi da Bíblia, tem outro xará? Quando é que ele cai? Você já parou para pensar nisso? Ele cai exatamente quando ele pensa que já estava num tempo onde ele poderia descansar. Já tem um exército muito forte, mas era tempo de guerra. Mas ele escolhe descansar. Em tempo de guerra ele resolve dormir, descansar até mais tarde. E aí tudo acontece. O povo de Israel, eles viviam escravizados por Faraó. E Deus vai lá e liberta o povo e leva o projeto, o propósito, o caminho final era a terra de Canaã. Então eles estão passando pelo deserto em um momento de provisão do Senhor. Vocês pensam que extraordinário você não precisar comprar roupa, porque sua roupa vai crescendo no corpo junto com você, independente se seja para cima, para o lado, independente, a roupa crescia. Imagina que provisão extraordinária que o Senhor está fazendo, passando com aquele povo. No deserto, Deus provê todas as coisas. E aqui, nesse ponto, nós precisamos entender e entranhar dentro de nós pelo menos duas verdades. Eles estavam vivendo a provisão de Deus. Amém? Eles estavam vivendo a provisão de Deus. Deus mandava o maná todos os dias. Mas também eles estavam aprendendo a depender de Deus e a colocar Deus como prioridade. Deus liberava sobre eles a provisão diária, sim, como eu disse, todos os dias o maná caía. E tinha alguns que falavam assim: não, vamos guardar. E Deus falou assim: não guarde, todos os dias eu vou enviar. E tinha alguns que falavam assim: vamos guardar. Talvez ele pensava assim: mas vai desperdiçar, tem tanto, tem muito, porque Deus é um Deus de abundância. Você acha que Deus mandava eu vou exemplificar pãozinho, tá, gente? Maná é totalmente diferente, mas é só para clarear aqui. Deus não falava assim: eu vou enviar 2 pãozinhos para você, um para você que é suficiente, 2, não tinha isso, era abundância. É por isso que alguns falavam assim: vamos guardar para amanhã, vai que Deus não manda. Se Ele prometeu estar com você, meu querido, não duvide da palavra dele, o maná virá. A Bíblia diz que os que guardavam, chegavam no outro dia, estava podre, não tinham o que fazer, não tinham como comer, não tinham como fazer mais nada. Eles tinham que ir lá e pegar de novo. O que Deus tem para você amanhã é muito melhor do que o que Ele te deu hoje. Hoje Ele te deu uma bênção, glória a Deus, aleluia, mas se prepare, porque amanhã tem de novo.
Deus é um Deus que provê todas as coisas. Então por que muitas das vezes nós queremos guardar o que Deus disse para você usar, usufruir? Eu quero guardar para amanhã. E Deus está dizendo, usa, amanhã eu te dou outro. O Senhor manda você ore por aquela pessoa. Amanhã eu oro. Eu já liberei sobre você uma palavra, libere sobre aquela pessoa. Está vendo que vai muito além do que uma simples provisão, mas é algo que nós desobedecemos às vezes sem perceber. O Senhor te chama e fala assim, venha hoje, venha como estás. Amanhã, primeiro eu vou resolver algumas coisas. Amanhã eu resolvo isso. E a pergunta que eu te faço, e se não houver amanhã? Você já pensou nisso? E se não houver mais oportunidade? A dependência é diária de Deus. Entenda que por mais que possua, por mais que você possua, por mais que você tenha, Ele tem que ser a minha e a sua prioridade. Quem esteve aqui no culto Flame ontem, pôde entender isso também. Ele tem que ser a nossa prioridade. Não coloque nada no lugar de Deus. Entenda que você e eu, nós vamos chegar em uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Mas até chegar, coloque Cristo em primeiro lugar. Vou resumir o que eu falei aqui agora, para que nós possamos entender do que Deus está querendo dizer para nós nesse ponto específico. O que Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu tenho um local novo, eu tenho uma geografia nova para você, mas eu preciso que você se levante, saia da sua tenda. Você lembra que ele falou com Abraão? É o que ele faz conosco. Saia da tua tenda, saia do seu lugar de conforto, de comodismo, saia desse lugar, levante a cabeça, olhe as estrelas, vê se você pode contar. Se lembra do que ele falou? O que o Senhor está dizendo para mim e para você é literalmente isso. Saia do comodismo, olha para as estrelas, vê se você pode contar. Quando você sair do ambiente de descanso e olhar para cima, entenda que eu, o Senhor, Ele vai mostrar para mim e para você coisas que você não imagina que é para você. Porque nós mensuramos muitas das vezes as coisas para a minha vida de acordo com o meu campo de visão, de acordo com o que eu consigo fazer com a minha própria força. E Deus está dizendo essa noite, vai além. Eu sou a tua força, você não é nada. Isso não é nada mediante ao que eu tenho preparado para você. O que você está vivendo hoje não se compara com o que eu tenho para você. Então, entenda que muitas das vezes nós estamos vivendo em um tempo de provisão e nos acostumamos. E precisamos sair desse ambiente e olhar para cima e ver como Cristo vê. E sabe o que é legal? 1 Coríntios 2,9 fala assim, olha como está escrito, as coisas que o olho não viu, olha isso, está dizendo claramente, olha, com o seu olho natural, você não vai conseguir enxergar, e o ouvido não ouviu, porque muitas das vezes nós estamos tão perplexos, admirados, eu estou falando de coisas boas, tá? Elias estava vivendo um tempo de provisão ali, ele estava vivendo um tempo bom, ele não precisava fazer nada, comer, beber, deitar e dormir, e Deus provendo. Mas chega um momento que fala, ó, já deu, vamos embora para a próxima? Mas nosso Deus aqui está tão bom.
E aí o que está dizendo aqui, olha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, talvez você não consegue nem imaginar no seu coração, nas suas emoções. Não consigo mensurar, pastor, o que seria. É isso mesmo que ele está dizendo. São as coisas que Deus preparou para os que o amam, preparou para você. Em outras palavras, Deus tem muito mais para você. Então não se acomode com o lugar da provisão. O risco é grande. Elias, como eu disse, ele tinha água, ele tinha comida, ele estava escondido, ele estava guardado pelo Senhor. Como você tem certeza disso? Porque o próprio Senhor falou: vai para lá se esconder. Ele estava guardado pelo Senhor. Mas entenda, em muitos momentos de provisão que nós estamos vivendo, não passa de um tempo de preparação. Como assim, pastor? Precisamos entender que nós precisamos ser gratos ao que Deus está fazendo em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero mais, o meu alvo é o céu. Eu estava aqui domingo passado, eu falei: se sinta inconformado, e mais uma vez eu repito, em outra palavra, permita-se sentir-se insatisfeito. É uma provisão temporária, não o seu destino, meu querido. Seu destino é o céu. O nosso destino é o céu. Fala a verdade. Se você estivesse no lugar de Elias ali no ribeiro, você ia querer sair de lá? Fala a verdade. Tem tudo que você precisa para sobreviver. Verdade ou não? E você acha que Elias queria sair de lá? Mas o que acontece? De repente o ribeiro se seca. Secou do natural? Não, eu creio que o próprio Deus que secou aquele ribeiro, porque a água que estava sendo produzida ali foi o Senhor quem produziu. Porque se lembra que existia uma palavra profética liberada pela boca de Elias, que não choveria, não teria água, não teria nem orvalho. E nós estamos falando de 3 anos e meio. Esse ribeiro já era para ter acabado a água há muito tempo, mas ele não acabou. E agora acabou do nada? Não, o próprio Deus que muitas das vezes faz secar o ribeiro. Porque senão eu e você nunca vamos querer sair. Mas preste atenção. No versículo 7, fala que sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta. Detalhe importante, o ribeiro se secou, mas Elias não ficou sem uma palavra. E sabe o que acontece aqui? Que nós precisamos nos atentar. A provisão de Deus, ela normalmente, ela está dentro de uma palavra. Se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, e eu tenho certeza que existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, ali está a provisão. E talvez você vire para mim e fala: pastor, mas eu estou me sentindo tão sozinho, tão sozinha, eu estou me sentindo abandonado. Existe uma palavra que o seu Deus é o Jeová Jiré. O que é isso? Perdão, o seu Deus é o Deus Emanuel. O que é isso? Deus conosco. Em outras palavras, você não está sozinho. Ah, pastor,
mas eu estou doente, já faz alguns dias, eu não consigo nem me levantar, eu estou doente. Existe uma palavra sobre você, que o teu Deus é o Deus Rafá, que é o Senhor que cura. E nós ficamos muitas das vezes olhando o mundo à volta e falamos, mas só existe guerra. Eu estou aqui na vida e guerra ao meu lado e tudo, guerra para lá, guerra para cá, eu não sei o que fazer mais, eu estou atribulado. Existe uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, que Ele é Jeová Shalom, que significa o Senhor da paz. Em meio à guerra, Ele é o Deus da paz. Ah, pastor, mas eu fui fazer isso ou aquilo, e eu fui injustiçado. Denegriram a minha vida. Eu estou sofrendo injustiça. Existe uma palavra também, Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a sua justiça. Então existe uma palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida, porque às vezes eu falo, então tá, pastor, mas são tantas coisas, o que eu faço em meio a tudo isso? Eu fico sem direção, eu fico sem saber o que eu vou fazer. Deixa eu te falar, levante um altar de adoração do Senhor e declare: o Senhor é o meu Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Tu és o meu guia, Tu és a minha proteção, Tu és o estandarte a qual eu luto e em Ti eu tenho vitória. Existe uma palavra liberada sobre as nossas vidas. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Quando continuamos a ler, o Senhor fala com Elias e fala: sai daí, vai lá para a terra de Sarepta. Deus ordena uma mulher para cuidar dele. E mais uma vez, e aqui mora um detalhe importante, eu não vou entrar agora devido ao tempo, mas leia na sua casa aí, e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração também. Porque olha o que o Senhor fala: eis que eu dei ordem, que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Mais uma vez o Senhor não fala assim: vai lá que eu vou dar ordem. Mais uma vez o Senhor fala assim: eu já dei ordem. Porém, olha, não vou entrar nisso agora, vamos seguir. Porque chega lá, ela vai falar algo com o profeta Elias. Se o Senhor já tinha dado ordem a ela, talvez ela estava fazendo um teste para saber se ele era mesmo profeta. Porque olha o que ela diz no versículo 12: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou o Senhor já tinha falado muito antes com ela, e ela viveu uma vida tranquila, sabendo que a qualquer momento vai chegar, só que as coisas acabaram. E agora talvez ela estava orando: Deus, como assim que eu vou cuidar de alguém? Como assim que eu vou ser bênção na vida de alguém? Como assim, se eu mesmo não tenho nem para mim? E é nesse momento que o profeta Elias chega. Como que eu vou te ajudar se eu estou a ponto de morrer? Aquela viúva, ela não estava desistindo, ela já tinha desistido. Mas olha o que Deus faz. Sabe, em momentos
aonde você olha e fala, não tem mais esperança, é aqui mesmo, acabou, é isso e ponto final. Em momentos onde você não vê mais possibilidade, em momentos onde você olha e fala, não tem mais jeito, Deus envia um profeta com a mensagem do Evangelho. E o que significa a mensagem do Evangelho? Boas novas. Traduzindo, a mensagem do Evangelho é a boa notícia. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é: existe boa notícia chegando. Aonde eu não vejo esperança, existe boas novas, existe notícia boa chegando. Aquela mulher não tinha mais, ela falou, estou pronta, eu vou comer isso aqui, para mim não morrer de barriga vazia. Mas nós vamos comer e vamos morrer. E o profeta chega com uma boa nova. O que o Senhor está trazendo para nós nessa noite é: existe boa notícia chegando. Mas olha o que ela responde. Já estamos caminhando para o fim. Eu tenho se não somente um punhado de farinha numa panela. Os mineiros aqui, todos aqui são mineiros? Uai. Quem não é mineiro também talvez vai entender. Mas quando a gente fala punhado, o que é? Uma mão assim, né? Você pega assim, eu tenho um punhado aqui. Não é? Significa que é pouca coisa. Eu tenho um punhado de arroz lá em casa. O povo hoje não fala muito isso, mas antigamente falava, era normal. Minha avó, minha bisavó falava. Eu tive o privilégio de conhecer minhas bisavós, as duas, parte de mãe e parte de pai. E ela falava isso, eu tenho um punhadinho aqui. Não vai embora sem almoçar não, tem um punhadinho de comida. Está falando que é pouca coisa. Um punhado de coisa. Trazendo isso para mim e para você. Sabe o que acontece? Aqui agora eu entro no final da mensagem e no tema da mensagem ao mesmo tempo. O milagre já está na sua mão. O que eu preciso fazer é obedecer. A chave já está na sua mão. E às vezes você olha e acha assim, mas é só um punhado, não tem nada. E Deus está falando, é isso aí que eu preciso. É disso aí que eu preciso. A chave que abre o novo tempo na sua vida já está na sua mão. A estratégia do diabo é fazer com que você olhe para o que você não tem, porque eu olho para o punhado e falo, mas eu não tenho quase nada. Isso aqui não é suficiente. O Senhor está dizendo, olha, nas minhas mãos, se você confiar em mim, eu vou fazer com que isso se multiplique cada dia mais. Quer viver um novo tempo? Use a chave que já está nas suas mãos. Ah, mas é só uma chave. Eu não sei nem para qual porta. Nós somos espirituais, amém? Amém? Vivemos mais no espírito do que na terra, na carne. Essa é a nossa realidade, amém? Amém? Se não é, vai ser a partir de hoje. Porque você vai aprender uma coisa. Pastor, eu tenho uma chave, mas eu não sei nem onde a porta está. Então no reino do Espírito, você já pega ela e fala, Deus, eu não sei o que me espera, mas eu vou confiar e pela fé eu vou girar e vou abrir essa porta. Entenda que a chave já está na minha e na sua mão. Nós temos problemas, olhamos tudo como um pouco, é pouco, mas Deus não olha dessa forma. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para alimentar no deserto. Jesus virou para os discípulos e perguntou, o que falta? Jesus virou para os discípulos e perguntou para eles assim, o que está faltando agora?
Foi essa a pergunta de Jesus? Não. Jesus olha para os discípulos: o que temos? Somente a resposta: 5 pães e 2 peixinhos, isso basta. E às vezes você está olhando para você: quem sou eu? Não sou ninguém. Quem sou eu para vencer na vida? É melhor eu desistir, assim como a viúva, já deu já. E Deus está dizendo essa noite: não desista, você é especial. Entenda que Deus nunca vai usar o que falta. Talvez você está procurando e olhando para o que falta, mas Deus não usa o que falta. Deus usa o que você tem em suas mãos. Seja fiel mesmo no pouco, se alegre mesmo no pouco, dê graças mesmo no pouco, pois sobre muito Ele vai te colocar. E para encerrar, Elias disse: como isso funciona? Ou Elias disse: não, talvez você pergunta, como que isso funciona? Elias disse assim: olha, não temas, falando com a mulher. Em outras palavras, trazendo para nós aqui, para a gente acelerar e já caminhar para o final, mais uma vez. Não temas, não tenha medo, não tenha medo. O medo tem o poder de nos paralisar. O medo tem o poder de falar assim: será que realmente vai ser suficiente? Será que se realmente eu fizer esse pão, eu fizer esse bolo e levar e abençoar, será que realmente quando eu voltar vai ter para mim? E muitas das vezes nós temos medo, e isso faz com que nós ficamos paralisados. Mas o profeta fala assim: olha, vai e faz conforme a tua palavra. Porém tem um detalhe, ele fala assim: porém, você vai ir e vai fazer, vai e faça. Porém, primeiro traga um pedaço para mim. Um bolo pequeno, traz aqui. E depois farás para o teu filho. Mas se lembre que ela falou que só tinha um punhado. Daria para fazer e depois voltar e fazer de novo? Era só um punhado. O que eu aprendo aqui, e aqui eu encerro: não tenha medo. O que eu e você precisamos fazer é colocar Deus em primeiro lugar. A chave já está nas suas mãos. O que você precisa fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Confie, acredite, não em você mesmo, mas no que Deus diz ao seu respeito. Pode confiar no que você vai fazer, mas à medida que o Senhor faz por você. Eu queria encerrar lendo um texto de Mateus 6, 25. A partir do versículo 25. Que diz assim. Se coloque de pé no seu lugar. Realmente nós vamos encerrar já. Por isso vos digo: não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Isso é o próprio Jesus falando. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar sequer um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhe para os lírios do campo,
como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu com qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo hoje, que hoje existe, e amanhã ela é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que você necessita de todas essas coisas. E aí fecha no principal: porém, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A chave já está na sua mão. A chave já está na sua mão. Jesus já está em você. Não ande ansioso. Use. Não ande ansioso com coisa alguma. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe por onde você tem andado. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe o que você tem orado. Deus, mas está tão difícil. Deus, está tão complicado. Ele sabe o que você tem orado. Ele sabe o que você tem pedido. Deus, eu preciso de algo novo, eu preciso de uma novidade, eu preciso de um novo emprego, eu preciso de uma nova estação na minha vida, eu preciso de algo novo. Mas Ele te diz nessa noite: eu sei que você precisa, mas antes de qualquer coisa, não olhe para o que falta, olhe para o punhado que tem em suas mãos. É isso que eu vou usar. Olhe para você no espelho e fala: é isso que eu vou usar, é você. Talvez você olhe e fala: é impossível. Talvez você olhe e fala: não tem jeito. Eu até vou na igreja, mas viver essa vida que o pastor fala, que o povo fala, que é bem difícil. Ei, não é impossível. O mesmo Deus que nós servimos, Ele é o mesmo. O desejo de Satanás é colocar os seus olhos só no que falta. O Senhor diz nessa noite: para de olhar para o que falta e comece a contemplar o que você tem. Levante e dê graças, porque eu vou te surpreender. E para muitos olham e falam: mas onde eu estou já está suficiente, já é suficiente. Deus está falando: não é não, eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos naturais e pela fé que os seus olhos espirituais sejam abertos. Que os seus ouvidos espirituais sejam desatados. Para que você no mínimo vislumbre o que o Senhor tem preparado para você.
Quantas vezes, não precisa abrir os seus olhos, mantenha os seus olhos fechados, mas quantas vezes você olha para dentro de si e não encontra força, não encontra forças, não encontra nenhuma motivação, mesmo vivendo em tempos bons, mesmo vivendo em tempos legais, ainda assim parece que existe algo faltando, ainda assim parece que não está completo. E nos olhamos com um olhar de pequenez, quão pequeno eu sou. Mas o problema aqui não está em se sentir simplesmente pequeno, mas está em não reconhecer que o Deus a qual eu e você nós servimos, Ele é imensamente grande. A Ele detém todo o poder, toda a honra e toda a glória. Lembre-se o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Com seus olhos naturais é impossível. O Senhor te convida essa noite a não querer enxergar com seus olhos naturais, mas que os seus olhos espirituais estejam atentos, que os seus ouvidos estejam atentos a ouvir o que o Senhor tem para você. Tudo que você precisa está nele, porque dele e por ele são todas as coisas. Porque dele e por ele são todas as coisas. Então não desanime, não desista, por mais que pareça não ver e enxergar mais solução, assim como aquela viúva. Não desista. Hoje o Senhor tem uma palavra de boas novas, uma boa notícia. Ele tem para mim, Ele tem para você. Ele nos diz esta noite: eu estou contigo, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Pai. Jesus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, local de onde nós nunca deveríamos sair, diante da Tua presença. Mas reconhecemos, Pai, que por muitas das vezes as lutas, dificuldades ou até o comodismo nos leva a estacionar, e o medo muitas das vezes de viver o novo em Cristo nos faz paralisar. Mas que nessa noite, meu Deus, o Senhor se revele a cada um aqui, para que eles contemplem a chave que existe na mão deles. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente aos nossos olhos, aos olhos naturais, mas em Ti o milagre acontece, a provisão acontece, a cura acontece, a restauração acontece, o renovo acontece. Em Ti nós somos restaurados, em Ti nós somos curados.
Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua manifestação, por ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Nós te agradecemos. Saímos daqui entendendo que já está em nossas mãos. O Senhor não é um Deus que vai preparar, não, o Senhor já preparou. A nossa vitória, ela já está conosco. Obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz, que nos dá esse direito hoje de te reconhecer e de viver conforme a tua palavra e conforme o teu querer. Honramos o teu santo nome, te entregamos todas as coisas em tuas mãos e te damos graças para todo sempre e sempre. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Você que veio pela primeira, segunda ou até terceira vez e ainda não esteve aqui nos conhecendo, pode vir aqui à frente. Assim que terminar a bênção apostólica, nós teremos um grande prazer em conhecer você, estarmos aqui juntos adorando o Senhor. Amém? Então, tem algumas pessoas aí que eu ainda não conheço, então não sei se é a primeira, a segunda. Confesso que a memória já não funciona 100%, mas se você assim quiser, vem aqui à frente para nós estarmos aí, a pastora, conhecendo você. Amém? Lembrando que temos cantina lá no fundo também. Amém? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre. Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a presença gloriosa de Jesus esteja com você. Que você possa ser visitado pelo Senhor nos seus sonhos, em visões, em palavras proféticas. Que o Senhor possa se revelar a você durante toda essa semana. Que a graça, que a paz, que as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada em nome de Jesus. Vai em paz.